Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Este é o momento oportuno que nós temos para escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Somos muito acostumados a falar, mas nem sempre habituamos os nossos ouvidos a escutar. Precisamos saber ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E o escutamos através da sua palavra, através do Evangelho. É por isso que reservamos este momento especial para fazer este exercício da escuta e da reflexão da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje nos fala justamente deste caminho necessário, onde nós devemos mergulhar na escuta da Palavra de Deus que faz arder o nosso coração. Vamos também nós fazer este caminho, permitindo que a Palavra de Deus aqueça o nosso coração e, deste modo, reconhecer a presença de Cristo vivo, presente, que caminha conosco ao longo da nossa vida. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eis que 2 deles viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam, com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, que são dos nossos, nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo, e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. Aproximando-se do povoado, para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, e depois partiu-o e deu-o a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, e disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos na oitava da Páscoa. Celebramos estes 8 dias como se fosse um único dia, o grande dia da nossa fé, o dia em que anunciamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós ouvimos no Evangelho a experiência do caminho pascal feito pelos discípulos de Emaús. E, obviamente, à luz desta experiência feita por estes 2 discípulos, nós somos também interpelados a observar como tem sido o nosso caminho de fé pascal em Cristo crucificado e ressuscitado. Meu irmão e minha irmã, esses 2 discípulos são símbolo da comunidade cristã, de outrora e também de hoje. Por isso devemos olhar bem para eles, porque neles está o reflexo de cada um de nós. São muitos os aspectos importantes deste Evangelho para que compreendamos também a nossa experiência de fé. Primeiro, o Evangelho narra a decepção, a desilusão desses discípulos que caminhavam de Jerusalém para Emaús, que era o seu povoado de origem. Portanto, estavam voltando atrás. Haviam feito uma experiência de decepção, esperavam tanto no Messias, no Redentor, no Salvador. E como diz o próprio Evangelho, já fazia 3 dias que tudo havia acontecido com estes que esperavam que fosse um grande profeta e Salvador de Israel. Havia sido condenado e crucificado. E é muito bonito porque isso representa todas as nossas desilusões, todos os nossos cansaços e desânimos. Isso representa todas as vezes em que nós, por causa dessas experiências de fracasso, queremos voltar atrás. Não temos a coragem de continuar o nosso caminho. E é iluminado por isso que nós também somos chamados a recobrar a nossa força e o nosso ânimo. Qual a postura de Jesus diante daqueles que estavam desiludidos e desanimados? Primeiro, Jesus se aproxima, diz o Evangelho, Jesus se aproxima deles. E um outro elemento bonito é este: Jesus se coloca na realidade das pessoas. É ali, naquela realidade de dor, de desânimo e de fracasso, que Jesus começa um caminho com esses discípulos. Jesus poderia simplesmente ter aparecido e dito: sou eu o ressuscitado. Mas ele respeita o processo das pessoas. Talvez isso para nos ajudar também como que devemos nos aproximar das pessoas que hoje estão desanimadas e desiludidas. É preciso se colocar no lugar delas e fazer um caminho com elas para que elas possam sair da situação de desânimo e do sentimento de fracasso. Por isso Jesus caminha com os seus discípulos fazendo esta catequese, com perguntas. Jesus sabia de tudo, afinal de contas, tudo o que aconteceu foi exatamente com ele. Mas ele pergunta o que aconteceu, o que eles conversam pelo caminho. E então escuta o lamento, as palavras de desolação daqueles discípulos que voltam a Emaús. Nós devemos aprender também a fazer este processo, saber ouvir a dor e o sofrimento do outro. Só assim a gente pode ajudá-los a serem redimidos da sua situação de fracasso. Assim age Jesus. E quais são os gestos de Jesus? Ao menos 3 elementos são importantes para a gente destacar desse trecho do Evangelho que nós ouvimos. O primeiro dele, a escuta da Escritura, a interpretação da Escritura. O Evangelho diz que Jesus começou a interpretar, a explicar as Escrituras. Começando de Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes toda a Escritura. E é justamente esta palavra explicada, interpretada, que aquece o coração dos discípulos. O segundo aspecto é o aspecto eucarístico, a partilha do pão. Jesus, depois de fazer um longo caminho e criar intimidade com aqueles discípulos, senta-se à mesa, toma o pão, o abençoa, dá graças ao Pai, reparte o pão
e distribui com aqueles discípulos que estão desanimados. E é justamente neste gesto do partir o pão que eles reconhecem que realmente é o ressuscitado. É neste momento que eles compreendem, não nos ardia o coração quando ele nos explicava as Escrituras? E ainda um outro elemento importante para nós é o elemento comunitário, a comunidade. Como é importante a fé cristã, a fé pascal é para ser vivida em comunidade. Naquele momento, os discípulos percebem que não dá para voltar atrás. Por isso retornam a Jerusalém para a comunidade, onde estão os outros discípulos e testemunham o ressuscitado. Portanto, para nós ficam estas perguntas: como nós temos feito o nosso caminho de fé pascal? Como temos valorizado a escuta e a interpretação da Palavra de Deus? Como temos participado da Eucaristia e que valor temos dado para a comunidade? Sem estes elementos, não podemos reconhecer a presença de Cristo vivo, ressuscitado entre nós. Não nos ardia o coração quando ele nos explicava as Escrituras? Como é importante, meu irmão e minha irmã, a escuta da Palavra de Deus. Por isso, depois de escutá-la, de refleti-la, nós queremos agora nos colocar em atitude de oração. Vamos juntos dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador, no final deste nosso encontro diário, queremos te apresentar o nosso coração agradecido, sobretudo pela presença de teu Filho Jesus crucificado e ressuscitado, que aquece o nosso coração com sua palavra. Obrigado, Pai Eterno, pela oportunidade que nós temos de sempre participar da Eucaristia, a partilha do pão, e por meio desta partilha do pão, reconhecemos a presença real de teu Filho em nosso meio. Também te agradecemos, Pai Eterno, pela nossa comunidade. É nela que nós compartilhamos a nossa fé e é nela que nós damos testemunho da ressurreição de teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.